Você tem alguma dúvida sobre contratos em odontologia? Neste vídeo eu vou te mostrar como é fácil estar bem documentado e evitar muita dor de cabeça. O contrato é um documento regido pelo Código Civil Brasileiro e deve estar de acordo com ele. De forma geral, um contrato é um acordo entre duas partes que envolva troca de bens ou cessão de direitos. Muitos colegas dentistas me dizem que não fazem contrato com seus clientes, ou que fazem só com alguns. E aqui vai a primeira grande informação deste vídeo. O contrato não precisa necessariamente ser escrito. O Código Civil prevê a existência do contrato verbal. Assim, todos os tratamentos odontológicos iniciados já trazem consigo um contrato. Se você não o tem de forma escrita, o tem de forma verbal. E isso pode ser um grande problema. Vejamos. Segundo o Código Civil, o contrato possui algumas partes. Identificação das partes, onde identifica-se o contratante, que é o cliente, ou seu representante legal, e o dentista, em caso de pessoa física, ou a clínica, em caso de pessoa jurídica. O objeto do contrato. O objeto do contrato é uma descrição de tudo que será realizado, dos procedimentos de forma detalhada. Esse passo pode ser feito em documento à parte e, para nós dentistas, é melhor realizado na ficha clínica do cliente, na parte reservada para o planejamento do caso. Obrigações do contratante, como, por exemplo, manter o pagamento em dia, comparecer às consultas e seguir as recomendações da equipe odontológica. Obrigações do contratado são as obrigações do dentista, como resguardar a segurança e o sigilo das informações dos clientes e utilizar técnicas e produtos adequados ao procedimento. Do preço e condições de pagamento. É uma questão fundamental. Afinal, em caso de inadimplência, interrupção de tratamento ou qualquer desacordo entre as partes, será preciso saber quem precisa pagar quem e quanto. Do inadimplento, do descumprimento e multa. Aqui, trata-se da inadimplência voluntária ou não, do descumprimento de obrigações, como, por exemplo, manter uma boa higiene oral, usar aparelhos adequadamente, etc. E o que poderá derivar em caso de descumprimento do contrato? Por exemplo, se o cliente deixar de pagar o contrato, poderá ser rescindido. Da rescisão. Aqui descreve-se as normas em que se dará uma possível rescisão, como, por exemplo, a caracterização do abandono de tratamento. Isto é muito importante, pois libera o dentista da responsabilidade civil de complicações que o cliente possa vir a ter pela interrupção do tratamento, além de garantir o direito de cobrança de possíveis dívidas. Do prazo? Sim, todo contrato tem um prazo de início e fim, e ele deve estar previsto adequadamente. Sugiro que você estipule o prazo vinculado ao adequado comparecimento do cliente ao consultório e também uma necessidade de resposta biológica, como no caso de implantes e ortodontia, onde espera-se uma resposta do organismo. Datas e assinatura. Finalmente, basta assinar e datar, preferencialmente com duas testemunhas. Bom, agora você pode pensar, nossa, meu contrato não tem tudo isso. E agora? Se por algum motivo você não escreve qualquer das cláusulas que mencionei, elas ainda vão continuar existindo, pois, como expliquei no início do vídeo, existe o contrato verbal e, nesse caso, vai valer a palavra do cliente. Pense o quanto isso pode ser problemático. Se, por exemplo, você esquece de prever a hipótese de abandono de tratamento e seu cliente simplesmente some, reaparecendo tempos depois em uma condição clínica muito pior e querendo que você resolva. Se você já tem um tempo de estrada, sei que já passou por isso. Agora que você já está craque no básico de contratos, vamos aprofundar um pouco mais. Vamos falar de ficha clínica e de termo de consentimento livre esclarecido. A ficha clínica é o documento onde todas as informações dos clientes devem estar registradas. Isso inclui anamnese, exames, planejamento e toda a informação sobre a evolução do tratamento. Só vou utilizar a abordagem digital de prontuários, pois eles já superaram em todos os sentidos os prontuários de papel. E para quem ainda tem alguma dúvida sobre a validade jurídica de documentos digitais, saiba que existem hospitais onde toda a rotina é realizada em prontuários digitais, que as imagens fotográficas, exames e mesmo os documentos escaneados já possuem mecanismos de comprovação de sua autenticidade,
Os tribunais aceitam os documentos digitais, pois eles são atualmente muito mais seguros quanto à comprovação de manipulação ou não. Se você ainda tem alguma dúvida, lembre-se dos recentes noticiários. A maioria dos julgamentos contém provas de arquivos digitais, sejam eles através de áudio, vídeo ou algum tipo de fotografia. Não é verdade? Mas os tratamentos odontológicos ainda demandam mais um documento, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, o famoso TCLE. O TCLE é um documento que informa e esclarece o cliente, de maneira que ele possa tomar sua decisão de forma justa e sem constrangimento sobre a sua participação em um procedimento. É uma proteção legal e moral do contratado e do contratante, visto que ambos estarem assumindo responsabilidades. Deve conter, de forma didática e bem resumida, as informações mais importantes do protocolo de trabalho. Deve estar escrito em linguagem de convite e linguagem acessível ao contratante. O contrato deve garantir que o sujeito contratante realmente consiga entender o que está escrito. Não tente esconder possíveis riscos e desconfortos. É no TCLE, por exemplo, que você vai detalhar que um procedimento cirúrgico qualquer pode estar sujeito a uma infecção e que isso pode afetar o planejamento do caso. Não precisa aprofundar mais que isso. Agora, para finalizarmos com chave de ouro, vamos aprender a integrar tudo isso. Você precisa de um programa gerencial, onde você vai inserir toda a informação inicial do paciente e fazer o planejamento. O seu cliente vai aprovar esse planejamento, onde estará também o orçamento e condições de pagamento. Você vai imprimir para seu paciente uma versão do orçamento, do contrato e do TCLE, sendo que a ficha clínica digital, onde está também o orçamento, e o TCLE serão anexos do contrato. Depois de tudo assinado, você poderá seguir dois caminhos. 1. Escanear os documentos assinados e adicioná-los dentro da ficha clínica digital do paciente. Ou 2. Imprimir e assinar duas vias. Uma para o paciente e uma você guarda com você. Ah, não se esqueça, você deve comprovar que entregou a via do paciente. Faça isso na sua via com a rubrica do cliente. Pronto, é só isso. Mas se você achou complicado, veja o vídeo novamente e tente imaginar o quanto esses procedimentos vão ajudar seu consultório. Não somente no que se refere à proteção judicial, mas vai gerar um respeito maior do seu cliente, que vai ver seu profissionalismo e organização, além de facilitar muito outros aspectos gerenciais de sua clínica. Mas isso é assunto para outra oportunidade. Um grande abraço. Eu sou o Éder Carneiro, da Odonto Branding. Opa! Se você ainda está aí, é porque gostou do vídeo. Então ajude-nos, compartilhando com seus amigos, seja via e-mail, redes sociais ou mesmo através de conversas informais. E para você que ficou até o final, eu ainda vou deixar uma última frase escrita em 1864. Grande abraço!